Depois veio o vento e isso foi modelando essas rochas. Aí a visão da taça lá no fundo e outras rochas, então vocês veem que é tudo muito sinuoso, né? É o formato da água. Aí nós temos os xaxins, que são algumas daquelas espécies que surgiram lá no passado. Isso é tão velho, mas tão antigo que as pessoas acham que é árvore, mas não é árvore. O xaxim surgiu antes da árvore. Ele é ainda, né, muito mais simples. O desenvolvimento dele ele é muito menos complexo na sua forma de vida. Aí os xaxins vistos de cima. Eu quero fazer uma observação também. Que quase todas, 90 e tantos % das imagens que estão aqui foram produzidas pelo Zic, que está aqui. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta de alguma espécie que eu não conheço, ele está aí bem pertinho e vai me corrigir se eu disser bobagem. Bom, aí, vocês vejam, tudo aquilo aconteceu, né? E 250 milhões de anos atrás surgiu um gênero que é chamado o gênero das araucárias. E esse gênero das coníferas, e ele daria origem à araucária, a nossa araucária angustifolia, anos depois. Por isso ela é considerada um fóssil vivo. Então agora a gente fala um pouquinho da história da Terra depois da araucária. A araucária já estava aí se instalando, né, se especiando. Surgiram os dinossauros, gente. Eles vieram depois da araucária. Entre 245 e 233 milhões de anos atrás. Aliás, aqueles que tinham o pescoço longo conseguiam se alimentar das folhas das coníferas. A formação do aquífero Guarani, que ocupa, a maior parte dele está debaixo do Brasil, abastece boa parte da população. Ele surgiu entre 245, se formou, né, ao longo desse tempo, 245 e 144 milhões de anos. A deriva continental, ou seja, a separação dos continentes, veio, olha gente, começou 20 milhões de anos depois do surgimento das primeiras plantas coníferas. O pirarucu, aquele peixe famoso que todo o pessoal vai pescar, ele também é considerado um fóssil e ele surgiu há mais ou menos 200 milhões de anos e não mudou. Ele permanece o mesmo. E as primeiras aves, então, surgiram 50 milhões de anos depois das plantas coníferas que deram origem à araucária. Bom, aqui a gente tem um dinossauro, como eu comentei com vocês. Eu deixei a marquinha da BBC porque os cientistas mais ou menos imaginam como eram as primeiras coníferas, né, naquele tempo. Então, eles reproduziram dessa forma. Aqui, esse dinossauro está se alimentando dessa conífera. Eram mais ou menos 700 espécies de dinossauros espalhados pela Terra. Uma das mais antigas espécies habitou a região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, há cerca de 230 milhões de anos. Então, a gente tem aqui no sul do Brasil também dinossauros antigos e importantes para contar a história da Terra. Aqui, a gente falou antes da deriva continental, né? Então, ali, essa imagem mostra como os continentes foram se separando. Então, vocês podem imaginar que as plantas coníferas, elas estavam em algumas regiões todas juntas. Quando os continentes começaram a se separar, elas foram junto, né? Cada uma foi ficando no seu lugarzinho. E por causa disso é que existem tantas espécies. Porque elas foram se desenvolvendo depois separadamente das outras. Esse bicho é muito interessante. Esse bicho se chama Mesosaurus. E por que ele é importante? Porque ele é a prova da deriva continental. Hoje a gente tem como certo que os continentes se separaram, mas alguns anos atrás, muitos cientistas duvidavam disso. Mas esse Mesosaurus foi uma prova fundamental. Por quê? Porque os fósseis foram encontrados ao mesmo tempo no Paraná e no lugar da África,
que quando os continentes estavam encostadinhos, era a mesma região. Então ele foi fundamental para provar a deriva dos continentes, a separação. Aqui é uma outra representação, ele nadando 300 milhões de anos atrás, e com as árvores que existiam naquela época, o ambiente que tinha naquela época, que os cientistas supõem que fosse assim. Bom, o Derrame Trap, que deu origem à Terra Roxa, que tanto dinheiro trouxe para o Paraná, por causa do uso da terra, das plantações, etc., isso aconteceu entre 167 e 127 milhões de anos atrás, muito depois das araucárias. As primeiras plantas com flores surgiram há 130 milhões de anos. A araucária é tão antiga, mas tão antiga, que ela é uma gimnosperma, ou seja, ela é uma planta que gera as suas sementes a partir de óvulos nus. Não tem ovário, a araucária não tem ovário, não tem flor e não tem fruto. Ela só tem as sementes, de tão primitiva que ela é. Bom, nesse mesmo período das plantas com flores, os dinossauros dominavam o planeta. O maior derramamento basáltico da Terra aconteceu entre 130 e 120 milhões de anos. Vocês já vão entender por que eu fiz questão de colocar isso aí. Os dinossauros acabaram 65 milhões de anos atrás e a nossa Serra do Mar e os nossos 3 planaltos paranaenses se soergueram nesse período, 23,5 milhões de anos atrás. Então veja só que a araucária surgiu mais de 220 milhões de anos antes da Serra do Mar. É muito antigo, gente. É um fóssil vivo mesmo. Por que eu falei do derramamento de basalto? Porque é daquele derramamento de basalto, de 160 e poucos milhões de anos atrás, que surgiram as cataratas do Iguaçu. Então, aqui no Paraná, a gente tem muitos testemunhos geológicos do passado da Terra. Isso é uma coisa muito bonita, é algo encantador e algo que a gente mostra também lá no Museu Planeta Água, que vocês vão conhecer, porque a criançada senta, fica em volta lá dos painéis e é muito interessante quando você consegue trazer a ciência para perto das pessoas, né? A ciência que é algo fundamental para a gente enquanto civilização, ela fica muito distante, né? E a gente precisa fazer esse esforço de aproximar. Então, a gente tem aqui a outra visão, né? Que o Zig fez das cataratas. E aqui, a nossa Serra do Mar, tão jovenzinha, com seus 23 milhões de anos, uma visão, a segunda, né? Aqui eu acho que é de Antonina, né? Essa imagem. E a próxima imagem é uma homenagem ao meu querido padrinho aqui, o Farofa. É o Marumbi, o amor da vida dele, que surgiu também nessa época, 23 milhões de anos atrás. Agora vamos falar sobre as espécies de araucária, né? Como eu comentei com vocês, quando os continentes se separaram, então as árvores foram se desenvolvendo em agrupamentos e aí elas foram se diferenciando umas das outras. Mas o que possibilitou esse desenvolvimento, essas mudanças? O clima. O clima rege tudo na Terra. Então, em 2,5 milhões de anos, ao longo de 2,5 milhões de anos, a Terra passou por 15 ciclos glaciais. Então, vocês imaginam aquele movimento, se forma o gelo, aquele embrutecimento arrasta tudo, arrasta a Terra, daí derrete, daí muda, daí cria curso de rio, e vai indo, esquenta, esfria, fica seco, fica quente. E as comunidades biológicas, não só a araucária, mas enfim, todas as espécies precisavam se adaptar. Quem se adaptava sobrevivia, quem não se adaptava desaparecia, né? Aí assim aconteceram muitas extinções, né? E ao término da última glaciação, a última glaciação ela começou 100 mil anos atrás e terminou mais ou menos 12 mil anos atrás. Quando ela estava terminando, as espécies de araucária tiveram as suas áreas delineadas. Os cientistas dizem que
a partir desses 12 mil anos, a gente atingiu aquilo que se chama de ótimo climático. Ficou bom para todo mundo, em resumo. Então, as espécies, tanto de animais quanto de plantas, puderam se desenvolver melhor. Aqui a gente mostra, então, aquilo que eu falei antes, quando os continentes estavam juntinhos, depois foram se separando e as espécies foram ocupando esses lugares. Ao longo desses períodos, né, durante o Mesozoico, que abrange o Triássico, o Jurássico inferior e médio e o Cretáceo, né, que são períodos da história da Terra, né? Aqui as espécies de Araucária, a distribuição dos gêneros, não só das espécies, dos gêneros das Araucariáceas, né, que são 3, Volêmia, Araucária e Ágates, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Fica tudo no hemisfério sul. Não existe hoje nenhuma espécie viva do meio do planeta para cima. Já existiu no passado, foram encontrados fósseis, foram encontradas pedras, umas pedras estranhas, o pessoal abria, eram pequenas pinhas de Araucária, petrificadas. A gente viu uma dessas pinhas petrificada numa exposição chamada Dinos na Oca, em São Paulo, quando o Zé Pedro era pequeno, nosso filho tinha uns 10 anos. Quando eu vi aquilo, eu tive um acesso de choro, porque eu estudava, e aquilo virou realidade na minha frente. Aquela pedra que era uma pinha petrificada. Bom, então a classificação, né? Vamos falar um pouquinho. A taxonomia existe para isso, né? Eles criam regras e vão separando as espécies de acordo com como elas se reproduzem, como são as características, né, morfológicas, como elas evoluem, se elas têm parentesco ou não. Aí isso vai diferenciando as espécies. Existem, entre os cientistas, nunca tem muito consenso. Então a gente usa aqui uma classificação mais conservadora. E eu fiz isso porque os meus orientadores assim me indicaram, né? Quando a gente trabalhou nesse livro, a primeira edição teve 13 consultores científicos. A segunda, mais um, quando a gente fez uma releitura, e aí foi o Maurício Save. Entre os consultores estava, por exemplo, o Riad Salamuni, na parte de geologia, que foi reitor da Universidade Federal, né? Então ele era uma das pessoas que tinha paciência de me ouvir e de me ensinar. Eu sempre digo que, quando eu falo sobre ciência, eu nunca estou sozinha, eu estou sendo carregada nos ombros por esses cientistas, professores que me ensinaram. Então vamos lá. Então é assim, né? O reino, plantas, o filo, que são plantas vasculares, a classe, gimnospermas, ou seja, as plantas que não têm flores, que não têm ovários, elas são coníferas, a família delas são as Araucariáceas, e existem 3 gêneros. O que nos interessa, né, que é a nossa Araucária, é uma das 19 espécies. Aí tem as Ágates, que são 21 espécies, e a Volêmia, que tem uma espécie só. Aí dá 41 espécies. Os cientistas já estão analisando o material que fica estocado em laboratório e tal, e eles já estão falando em mais 4 espécies. Talvez eles consigam concluir que são 45 e não 41, mas a ciência é assim, é dinâmica, né? Pronto. A distribuição, como eu comentei com vocês, todas no hemisfério norte, 2 na América do Sul. A nossa é o pinheiro do Paraná, o pinheiro brasileiro, a Araucária, que vive no Brasil e na Argentina. A Araucária do Chile, no Brasil e na Argentina, e um pedacinho do Paraguai também. É a Araucária do Chile, que se encontra no Chile e também na Argentina. A Argentina é o único país aqui da América do Sul que tem as 2 espécies. A Araucária do Chile ela é lindíssima. É como a gente vê uma pessoa que é irmã da outra, como eu com a minha irmã aqui. Às vezes as pessoas me encontram na rua e dizem, mas eu te conheço. Então você olha para a Araucária do Chile. Quando eu estive lá na Colômbia, tinha a Araucária do Chile, eu olhava assim, mas eu te conheço, eu olhava para aquela árvore, ela é muito parecida com a nossa, mas a nossa é mais bonita. E as demais espécies são
todas no Pacífico Meridional. Austrália, Papua Nova Guiné, Nova Caledônia, Vanuatu e Ilha Norfolk. No Brasil, algumas espécies do gênero Araucária, que não são nossas, a gente vê por aqui. Aquelas árvores que ficam se balançando, assim, são as columnares. Elas são plantadas, essa e outras espécies são plantadas aqui como plantas decorativas, né? Mas elas não têm relação com a gente, são ornamentais. Então aqui vamos ver um pouquinho dessas outras espécies. Essa aí é a columnares, na Nova Caledônia. O pinheiro volene, ele está bem no meio ali, gente, é porque está no Royal Botanic Gardens, em Sydney, então são muitas plantas juntas. E essa espécie, ela quase desapareceu. Eles encontraram 100 exemplares na natureza e aí fizeram um esforço nacional imenso de produção de mudas, de adoção de árvores, e eles conseguiram salvar a espécie. Ela agora já está garantida. Essa também passou por muitos problemas, não dá para vê-la direito, a gente só vê esse tronco meio embranquecido. Essa é a Kauri, que é uma da espécie Agates, né? Na verdade, ela não é araucária, mas, enfim, é uma conífera. Aí a araucária araucana, nossa parente mais próxima, numa imagem feita na Argentina. Tá? A nossa araucária do Brasil, o que ela desperta na gente? Quando eu estava estudando esse assunto, eu li impressões de viajantes, de naturalistas, e essa é um dos testemunhos tão bonitos, né, do Thomas Biggeriter, que escreveu no final do século XIX. Agora estamos cercados de gigantescos pinheiros, parecíamos estar respirando a verdadeira essência da vida enquanto caminhávamos. Tudo em volta como que partilhava desse gozo de viver. Os pinheirais repletos de variadas espécies de árvores. Aí eu fiquei pensando, o que será que ele viu, né? O que os olhos dele enxergaram? Será que foi isso? Um pouco disso, com um canarinho, mais araucárias com sol, outras espécies de aves, que ele falou das aves. Será que ele conheceu essas aves? Será que ele viu essas aves? O Biggeriter? Eu acho que ele catalogava, não para levar. Porque se é muito pequenininho, isso aí não dá nem não vai no buraco do dente não, isso é muito pequenininho. Aí outra imagem bonita de araucária com as montanhas ao fundo, né? E a gente fica imaginando então o que esses viajantes viam, né? Um pica-pauzinho, mais araucárias. Olha que coisa mais linda, gente. Qual que é esse? Não lembro? Eu ia fazer uma cola, um andorinhão, gaivota. Gavião, né? Tá. E aqui um entardecer. Olha só que coisa linda. Isso tudo tem na floresta com araucária, gente. Bem, a nossa araucária, para dizer que ela existe como espécie, ela precisava ser documentada, registrada e estudada, né? Ela foi descrita por esse naturalista europeu, Antônio Bertoloni, em 1820. O mais curioso é que ele coletou a planta, não foi na área de ocorrência da araucária. Eu acho que foi no Corcovado, no Rio de Janeiro, na base da montanha. Alguém plantou lá. Ele achou bonito, coletou, e inclusive ele ia dar outro nome para a araucária. Aí ele ficou conhecendo as outras espécies que já tinham sido descritas e batizou então com o nome que ela tem, Araucária rustifolia, tá? Então a maior característica dessa árvore, que é a sua grande beleza e a sua grande ruína, é que ela tem um tronco reto, uniforme e cilíndrico, por 30 a 50 metros.
O diâmetro do tronco pode ser desde pouco mais de 1 metro até 2,5 metros, mas tem árvores maiores, as mais antigas. Cada árvore pode viver centenas de anos. Alguns falam 300, 400, mas cientistas hoje falam em 700 anos e alguns apostam que algumas árvores, como aquele pinheiro que tem num parque no Rio Grande do Sul, eles acham que aquela árvore tem mais de 1000 anos. É um pouco difícil mensurar, mas, enfim, eles estão estudando. Então, aí algumas visões da araucária, né? Um tronco reto, cilíndrico, gigantesco, com a sua copa. As árvores jovens, elas têm a copinha em forma de pinheirinho de Natal, assim, né? Um cone. Aí, nos indivíduos adultos, sim, a copa é alta e ela se abre como um guarda-chuva, né? E depois que ela vai se tornando senil, ela muda de novo um pouquinho aquela configuração. Aqui a gente tem, ó, araucárias em idades diferentes, então em formatos diferentes. E aqui uma ilustração que foi feita de etapas do crescimento da araucária, ficou bem certinho, isso foi até um estrangeiro que fez isso. Bom, a nossa araucária, quais são as características? Acho que todo mundo aqui já tocou, né, numa pinha, numa grimpa, aquilo é duro, machuca a mão, as folhas são duras, são pontiagudas, são perenes, e elas não têm aquelas hastezinhas, elas são presas diretamente no galho, né? Porque era uma árvore muito antiga, ela precisava se economizar, né? Ela precisava ser resistente a tudo aquilo que ela vivia no planeta, então ela tinha que ser robusta para sobreviver, né? Então, esse é o descritivo, né, do que são essas folhas duras, a tonalidade verde escura, e exatamente essa tonalidade verde escura, você via milhares e milhares e milhares juntas, as copas se entrelaçando, aí se ganhou o apelido de mata preta, por causa disso, né? A floresta. A casca externa, ela é marrom arroxeada, né? E a casca interna, ela é resinosa, é muito interessante, ela é um pouco mais delicada. Aqui a gente tem, então, um pouquinho do que são os galhos com as folhas, né? Depois a gente vai falar mais sobre essa avezinha que é o grimpeiro. A nossa vista das araucárias é assim, né? A gente olha sempre de baixo. O tronco, né? Mais um detalhe do tronco, o xaxim ali do lado, é sempre muito presente o xaxim nas formações. Tá? Então, ela é uma planta dioica. Por quê? Porque ela tem árvores masculinas e femininas separadas, né? O vento leva o pólen da flor masculina, que é o mingote, até a flor feminina, que é a pinha, e depois a pinha, então, engorda as sementinhas. As sementes, como eu comentei no começo para vocês, se desenvolvem a partir de óvulos nus, sem a presença de ovários, por isso elas são gimnospermas. Então, esse é o mingote, é a planta masculina. Aí a gente tem a planta feminina. E o resultado, que são as sementes, os pinhões que todos conhecem, né? Existem variedades da araucária. Os cientistas também não concordam em relação a isso. Os padres e estudiosos lá de Santa Catarina fizeram alguns estudos dando nomes para as variedades, mas tem cientistas que discordam, diz que aquilo é característico só de uma formação, que aconteceu por algum problema, que não é uma variedade. A gente usa isso, até que alguém nos desminta, a gente usa, porque tinha um monte de cientista envolvido nisso. E os nomes, eu botei só os nomes comuns, né? Talvez vocês identifiquem ou tenham algum parente, algum avô, alguma avó, algum tio, alguém que seja do interior que fale desses tipos de pinheiro. Caiová, Rajado, São José, o São José, por exemplo, ele matura em março, por isso ele é São José. Porque diz que tem muito pinheiro maduro no dia de São José, que eu acho que é 19 de março, né? Então, o nosso pinheiro, que é o pinheiro do Paraná, ele começa de abril para frente até junho, né? Pinheiro macaco, pinheiro preto, pinheiro rajado,
Enfim, são essas as variedades. E aí estão os pinhõezinhos, objeto do desejo de tanta gente, de tanto bicho. Bom, esta foi a nossa araucária, a nossa árvore, ela forma a maior floresta original do sul do Brasil. Por que se chama floresta com araucária e não de araucária? Porque não são formações puras de araucária. Pelo contrário, as araucárias não podem ficar assim tão próximas, porque aquelas copas são gigantes, né? Então, tem uma araucária aqui, outra lá, e no meio, abaixo desse dossel, existem inúmeras espécies, né? Esta área original da floresta araucária, ela alcançava 200 mil quilômetros quadrados. Quando eu comecei a estudar isso, é 1/3 dos 3 estados do sul, para mim parecia ainda etéreo. Então eu resolvi dividir 200 mil quilômetros quadrados por alguma coisa. Como eu já morava em Curitiba, eu pensei, bom, eu vou pegar a área de Curitiba e vou dividir 200 mil quilômetros pela área de Curitiba. E cheguei a esse número, mais ou menos 457 vezes o município total de Curitiba. Se fosse um encostadinho no outro, era esse o tamanho da floresta araucária, 457 vezes o município de Curitiba. Somente no Paraná, a araucária cobria mais de 40%, ou cerca de 40% do território. 200 mil quilômetros quadrados é a área do Paraná. Então, é isso tudo ali, ó. Apesar que eu acho esse mapa ainda um pouco, eu acho ele bem comedido, é um pouco mais do que isso. Mas, enfim, ele representa. A gente sabe que no Rio Grande do Sul realmente é só no norte, né? Santa Catarina, o que não era litoral e o que não era aquela outra floresta estacional semidecidual, aquela floresta muito parecida com a floresta nossa de Foz do Sul, o que não era isso era araucária ou então era litoral. E o Paraná, então, 40% do território. E eram isso é o que era comum ver quando se entrava na floresta araucária, esse tipo de formação. Né? Aqui, floresta araucária, me corrija, tá, Zico, se eu estiver dizendo errado, no Paraná. Ali é São Joaquim, já comecei errado. Aqui também é Santa Catarina, né? Aqui é Rio Grande do Sul, porque está em Brasil. E eu tirei a outra, bem a outra que era do Paraná. Bom, enfim. Essa floresta tem uma enorme diversidade de espécies vegetais. O Gerhard Bach, que foi o maior estudioso desse assunto, diz que eram 1.500 espécies botânicas. Todo tipo de planta, até fungos, enfim, epífitas, musgos, existiam dentro dessa floresta. Só plantas lenhosas, árvores ou arvoretas catalogadas no Paraná pelo Gerhard Bach foram 410 espécies na área de ocorrência da floresta araucária. Aqui é uma embuia, acertei? Uma embuia, com outras árvores. A embuia é uma árvore fortemente associada à araucária. Aqui uma erva mate, com os pinheirinhos lá atrás. Aqui uma bromélia, que é muito forte a ocorrência de bromélias e de outras pequenas plantas associadas às plantas lenhosas, às árvores. Aqui um fungo. Das 352 espécies arbóreas da floresta araucária, as exclusivas que só tem aqui são um pouco mais de 13%. Quase a metade ocorre preferencialmente nessa floresta. O restante são características também de outras regiões, então são menos expressivas aqui. Aqui, então, mais uma imagem bonita de ocorrência de interior de floresta com o rio. Aqui outro fungo, olha gente, que coisa mais bonita.
Aí é só olhar para baixo que está tudo lá. Essa é a parte mais rica da floresta, né? Quando junta essa folharia toda no chão, com um dejeto de bichinho, com o resto de semente, isso é uma riqueza muito grande para a floresta, tanto para os animais como para as plantas, para o solo. Bem, um nome científico da nossa floresta é floresta ombrófila mista. Ombrófila porque ela está numa região onde ocorrem chuvas, que normalmente são bem distribuídas ao longo do ano, normalmente. A expressão mista é porque ela surge do encontro de duas floras distintas, a temperada austro-brasileira e a tropical afro-brasileira. Então aí uma vista que a gente não vê, né? São que é uma parte da floresta vista de cima. O entrelaçamento das copas, isso é muito interessante. E a gente não pode esquecer que a floresta araucária é uma floresta do frio. É uma floresta do Brasil meridional, então essa é uma paisagem muito característica do sul do Brasil. A floresta araucária, campos, geada ou neve, ou outras formações de gelo. Aí a grimpa já sequinha com a geada, e a bruma, né, a névoa, esse é encantador, assim, é muito característico daqui. Opa! Bom, como vocês viram na outra imagem, os pinheiros, então, eles dominam o dossel da floresta, e isso acontece porque as árvores adultas precisam muito, muito de sol. Mas quando elas são pequenas, não. Quando elas são pequenas, elas toleram muito bem o sombreamento, ajuda no desenvolvimento delas, né? Então, quando jovens, sombra, e quando adultas, sol pleno. E abaixo das araucárias, muitas espécies arbóreas que a gente conhece. Erva mate, que os indígenas diziam que era a árvore irmã da araucária. Onde tem araucária tem erva mate. A imbuia, que foi acho que de todas as ocoteias, todas as canelas, foi a mais perseguida pela qualidade da madeira. A sassafrás, o pinheiro bravo, a lagiana. Pinheiro bravo é outra gimnosfera também, tem nessa floresta. A lagiana, canjerana, gerivá, pitangueira, que todo mundo tem no quintal, né? O ipê amarelo, está espalhado, inclusive, pela nossa cidade, e outras espécies. Tá? Então, aqui uma visão de cima, mas aí com um colorido de árvores com flores. Aqui é outra imbuia, né, no meio da floresta. Tá? Agora vamos falar da bicharada, né, gente? A diversidade, originalmente, na floresta araucária é muito grande, de grandes mamíferos a invertebrados, só de aves 250 espécies, o que corresponde a pelo menos 15% de todas as espécies de aves do Brasil. Tá? Entre essas aves, eu disse para vocês que ia voltar a ela, está o grimpeirinho. Ela é endêmica da floresta, ela só existe aqui. E por que ela é tão importante para os pinheiros? Porque ela se alimenta preferencialmente de uma larva que ataca o sistema reprodutor da araucária. Então, um precisa do outro, né? O grimpeirinho só encontra as larvas na araucária, e a araucária precisa do grimpeirinho para poder continuar sendo fértil, poder se reproduzir, né? Para eliminar as larvas. Há répteis também que são endêmicos, como essas serpentes, essas duas, cotiara e boi-pé-vinha rajada. Então tá aí o grimpeirinho, que é a avezinha. Ele aí parece grande, mas ela é muito pequenininha e muito difícil de enxergar, porque fica muito no alto. A gente tem que aprender a reconhecer o canto. Eu mesma demorei muito para aprender. Então, a araucária, ela tem um papel muito importante na nutrição dos animais. Os pinhões, que são a grande fonte de alimento no período do frio, a gente precisa pensar que uma floresta do Brasil é muito diferente de uma floresta no hemisfério norte.
A gente pensa, no inverno os bichos vão dormir, vão hibernar, porque não tem comida, porque não tem nada. Aqui não, por causa da araucária, principalmente por causa dos pinhões, é o período que os animais têm mais viço, que o pelo é mais bonito, eles se reproduzem, eles têm muita comida. E como tem muita comida vegetal dentro da floresta, dessa e de outras espécies, aqueles que se alimentam, que estão na cadeia reprodutiva, que estão mais acima, eles entram na floresta para comer esses bichinhos, né? Então, para eles também tem muito alimento. Tá? E é um alimento, o pinhão é muito calórico, né? E para quando está frio, isso é bem importante. Então, tá aí, Una. Isso, né? Por isso, né? Comendo pinhãozinho. Cacheiro, né? Bem, eles ganham peso, como eu falei, ficam com a pelagem bonita. Para muitas espécies é época de se reproduzir. Tem mamíferos que se alimentam também de pinhões, então eles estão todos citados aí. Também tem aves, como papagaios da serra e como gralhas. É muito triste quando áreas de floresta com araucária, bosques de araucária, são derrubados de repente. Por quê? Porque muitas vezes, gerações e gerações de papagaios frequentam aquele lugar. Eles sabem que lá tem comida para eles no inverno. Então eles saem de onde eles vivem no inverno, se deslocam no frio, chegam lá, não tem mais. O que acontece? Eles morrem. Eles morrem porque eles não têm mais energia para sobreviver. E não tem mais pinhão, não tem mais pinheiro. Isso acontece muito, são assassinatos silenciosos da nossa fauna. Então aí alguns dos animais que a gente vê dentro da floresta. O gil, que é o maior primata que a gente tem aqui. Viadinho, não sei a espécie. Caxinguelê. Bem, então aí a gente fala um pouco mais também de outros animais, né? Como é que é a dinâmica? Os animais que têm mais habilidade, tipo os papagaios ou os que conseguem subir nas copas, eles arrancam as pinhas e eles debulham, eles abrem as pinhas. E lá embaixo, no solo, eles vão sendo seguidos por aqueles que não podem subir. E aqueles pequenininhos vão ficando lá embaixo, olhando para cima, e os roedores vendo onde vai cair pinhão, e aí eles comem, né? E depois o que sobra alimenta os invertebrados, né? Alimenta as outras espécies, né? Que também fazem parte desse ciclo. É muito interessante que as pessoas aqui costumam dizer que a gralha azul enterra pinhão. Gente, não é bem assim. A gralha azul é um corvídeo. E como corvídeo, ela é um animal que se defende muito. Ela é mais agressiva, ela é mais esperta. Então, naturalmente, ela não iria para o solo pegar um pinhão e enterrar. Por quê? Porque ela ali estaria vulnerável. O que pode acontecer é no voo ela deixar cair, está muito alto, se enterra e aí vai dar um pinhão, mas ela não planta. Quem planta o pinhão, por exemplo, são as cutias. Por quê? Porque elas catam, comem um pouquinho, não dão conta de comer tudo, vão guardar para outro dia, né? Aí elas vão lá e escondem, elas têm uma glândula de cheiro no bumbum, elas sentam ali em cima, esfregam aquela glândulazinha para reconhecer no outro dia. Mas aí chove, muda, vem outro bicho, passa por ali e ela vai procurar, ela acha uns, mas não acha todos. E como ela não acha alguns, acabam germinando os pinheiros. Então aqui mais, esse é o prego, não, a prego. Coati. Cateto, esse come bastante pinhão. E essa é a paca, né? Paca. E esse bichinho, a jaguatirica, ele não come pinhão, mas ele come quem come pinhão. Então ele está sempre por ali, né? Está de boa. Então aí eu fui discorrendo também sobre as outras relações que envolvem alimento, né? E
como eles acabam dispersando sementes, não só da araucária, né? Por exemplo, porque cada semente a gente pensa assim, semente, independentemente do que for, é pegar e plantar. Eu pensava assim, pega a semente e planta, não é assim que faz? Não é assim que faz. Porque cada semente tem um tipo diferente de quebra da dormência. Ou seja, se a gente não quebrar a dormência dela antes, planta e não germina, não nasce nada. Tem semente que quebra a dormência, por exemplo, com fogo. Tem semente que quebra a dormência com água. E tem semente que precisa passar pelo trato digestório do bicho. Então, os morcegos comem lá as sementinhas de muitas plantas e fazem cocô. Aquilo ali é uma maravilha para a floresta, porque aí germinam as plantas, porque passaram pelo trato do morcego, que é uma coisa que a gente nem imagina, né? Tem que cuidar dos morcegos porque eles ajudam, são polinizadores, né? Então tá aí, um morceguinho. Esse é o lobo-guará, ele não necessariamente come pinhão, mas come outros bichinhos que estão por ali e que se alimentam de pinhão. A gralha azul, nossa famosa gralha azul. Cachorro vinagre, que também não é do pinhão, mas come os outros bichinhos. Opa, passei. Bom, então, aí a gente vai falar de diversidade botânica que assegura a alimentação, né? Flor, folha, outros frutos, outras sementes, outros fungos, né? E não somente a araucária, todas essas outras aí, imbuia, jerivá, canela lagiana, pinheiro bravo, enfim, todas elas, se elas não garantem comida, elas garantem abrigo, garantem proteção, lugar para fazer ninho. Então, elas são todas muito importantes nesse ciclo que alimenta e mantém a floresta viva, né? E toda essa variedade de espécies atrai outros bichos que não são interessados na araucária, né? Como tucanos, os jacus, os macucos, enfim, mas eles se alimentam das outras espécies que estão por ali, tá? E sempre contribuem como dispersores das sementes e como polinizadores. Então, aí a gente tem a abelhinha na flor, né, que é o melhor exemplo. Esse aí, irara? Esse eu não sei, mas ele é bem bonito. Ele é paranista, eu acho, hein, gente? Porque olha bem ele, né? Ele parece paranista enfeitado para o carnaval. Porque... Aí o tucano de bico verde. Aí é uma outra relação, que é a araucária com os campos naturais, né? Antigamente, quando aqui era tudo bem conservado, a gente tinha as grandes formações de floresta para araucária, floresta fechada, e os espaçamentos de campos, onde ou eles eram campos limpos, ou eles tinham no meio aqueles capões redondos, aquelas formações redondas, onde predominavam araucárias. Às vezes eram somente elas, às vezes tinha outras espécies. Quando a gente tinha a nossa natureza aqui bem conservada, os pesquisadores relatavam que alguns capões tinham milhares de árvores. Eu não consigo entender milhares de araucárias, não entra na minha cabeça, mas existia isso junto com o capão. Tá? Então, os campos naturais, eles formam uma das paisagens mais características do sul do Brasil, né? A palavra capão, ela tem origem indígena e quer dizer mata redonda. Os capões de pinheiros, instalados sobre os campos naturais, eles normalmente ficam em depressões, né? Onde brota fonte de água, mas não pode ser uma água que empoça. Se empoçar a água, a árvore não vai para frente. Tá? A palinologia, isso eu achei fantástico. Uma parte da ciência que estuda microfósseis orgânicos. E foi o estudo dessa palinologia com grãos de pólen e esporos fossilizados. Olha o tempo que tinha isso. Eles acharam, pesquisaram e identificaram. E foi esse estudo da palinologia que permitiu saber quem veio antes. Nesse caso, o ovo ou a galinha, o campo ou a araucária.
e foi o campo. O campo ganhou de virada, de lavada, não de virada, de lavada. Muitos milhares de anos antes vieram os campos, depois veio a floresta com araucária. Até porque os campos se davam muito bem no clima que predominava aqui no sul, que era frio e seco. E a araucária precisava de água. Então, o que acontecia? A floresta ela tem uma inteligência, ela estava contida no sudeste brasileiro. Quando se aproximou aquele período que eu falei para vocês do ótimo climático, que começou a esquentar um pouquinho, aumentou a umidade, aumentou o calor, a araucária pensou, opa, tá para mim, começou a descer. A floresta começou a descer. E foi o que aconteceu. Bom, aí a gente tem imagens então de araucárias e campos. E aqui, araucária, campo e geada. Essa é em Piraquara, né, Ezequiel? Palmas, gente, Palmas é frio. Jesus. Tá. Agora a gente fala um pouquinho da parte triste, estamos chegando no fim da palestra e no fim da floresta, né? Até o início do século XVIII, os anos 1700, o Paraná era praticamente intacto. 84% do Paraná era coberto por vegetação. Era muita coisa, gente. Eu imagino que devia ser isso. Aí começaram a se instalar primeiras fazendas de gado aqui e ali, mas era pouquíssima gente. E isso não fazia nem cócegas na floresta, estava tudo certo. O convívio estava razoável. Vieram os tropeiros, continuou tudo certo. Os tropeiros passavam, eles saíam do Viamão, lá no Rio Grande do Sul, e iam até Sorocaba. Esse era o caminho principal das tropas, né? Havia outras ramificações. E eles andavam dias e dias e dias, às vezes 2 meses, 3 meses, para cumprir uma tropeada. E a maior parte do tempo eles passavam debaixo de floresta com araucária. Era tanta árvore, gente, entrelaçada assim, que eles chegavam, está escrito isso nos relatos dos tropeiros, eles chegavam a ficar dias sem ver a luz do sol. Era sempre escurinho lá embaixo, porque o sol não vencia passar pela copa das árvores, né? E por isso também esse lugar era conhecido, o sul do Brasil era conhecido como Estrada da Mata. Na segunda metade do século XIX, aí sim veio a consolidação das terras do sul, por quê? O Império Brasileiro incentivou a imigração. A maioria das pessoas que está aqui descende de imigrantes, né? O Império resolveu que precisava de gente para plantar, para colher. E na virada dos 1700 para 1800, o Brasil tinha 13 milhões de habitantes. 2 milhões eram negros. A família real, muito branca, começou a se incomodar com aquilo e pensou, não vai dar. E era preconceito? Era. E era um preconceito bem, digamos, declarado. Eles queriam branquear a população brasileira. E foram primeiro atrás dos alemães. Até porque a imperatriz tinha uma esperança de fazer um exército prussiano para defendê-la. Eles não confiavam muito nas relações com o Brasil, né? Daqui a pouco essa gente enche o saco de nós e vão nos expulsar, assim a gente tem um exército. Não vingou o exército, mas os alemães vieram, principalmente para o sul do Brasil, né? Para o Rio Grande do Sul em primeiro lugar. Depois os italianos, depois os poloneses, todos os outros, né? Esses imigrantes não sabiam dos planos do governo. Eles não tinham responsabilidade nem culpa nenhuma. A única coisa que eles queriam era sobreviver. Eles viviam num lugar terrível de origem, passavam muita fome, não havia terras para esses europeus nos seus locais de origem, e eles viviam em guerra. E quem que se ferrava numa guerra dessas? Era sempre as pessoas que não tinham recursos. Então, o governo brasileiro vem e promete, em primeiro lugar, terra, em segundo lugar, paz. Eles vieram, né? Ganharam terra, não ganharam toda a ajuda que eles esperavam ganhar, muitos foram largados no meio de
floresta e tiveram que se virar, muita gente morreu, muita gente desistiu, mas a maioria ficou, prosperou. Por isso que a gente está vendo essas carinhas aqui, multicores, olhos de cores diferentes, todo mundo descendente de europeus, né? Outra coisa que eles não sabiam é que essa terra já tinha gente, tinha indígenas. E o governo brasileiro deixou eles à própria sorte, tanto os indígenas quanto os europeus. E aí eles começaram a entrar em choque. E começaram a lutar, começaram a duelar. Os guaranis cederam antes, os caingangue não cediam. Os caingangue só foram dominados dezenas e dezenas de anos depois, porque os guarani entregaram o serviço. Eles diziam, vai por aqui, vai por ali, faça assim, faça assado. Porque os caingangue eram guerreiros espertíssimos e sabiam viver dentro da floresta araucária. Eles não passavam frio, eles cavavam casas em buracos, eles congelavam pinha para ter pinha no verão, debaixo das fontes de água. Eles tinham uma habilidade enorme para viver aqui. E quando saía um branco a caçar caingangue aqui, diz assim, mas só, eles não sei onde eles estão, porque só tem pegada de um índio aqui. Mas, na verdade, passavam mais de 200, todos pisando exatamente no mesmo lugar. E assim eles foram conseguindo manter os brancos longe deles, mas isso durou algumas décadas e depois eles também sucumbiram. E o governo lavou as mãos e ficou povo contra povo, né? Infelizmente, foi isso que aconteceu. Bom, quando se ocupou a floresta araucária, a madeira era tudo para os seres humanos, né? Faziam casa, faziam cadeira, faziam mesa, faziam lenha, faziam guarda-roupa, faziam tudo, né? Bercinho de criança. Alimentos, a maior parte dos alimentos eles encontravam dentro da floresta, animais de caça, as ervas medicinais. Eles conversavam muito também aqui no sul do Brasil com pessoas que eram provenientes de mistura de portugueses com indígenas. Essas pessoas tinham muito conhecimento da floresta. E principalmente os alemães aprenderam muito com eles e aprenderam a lidar com a floresta, com as árvores, com as épocas de cultivo, por causa dessa população miscigenada. Então, as lavouras, a princípio, elas eram de subsistência apenas, né? Com o passar do tempo, as pequenas vilas foram se transformando em colônias e viraram cidades. E aí, as áreas de floresta foram diminuindo. Bom, a industrialização da erva mate, que foi muito importante, principalmente para o Paraná, né? No final do século XIX, ela era o principal item das exportações aqui. Como é que se manda a erva mate embora? Não existia plástico? Faziam barricas, e as barricas eram feitas de araucária. Aí começou o primeiro uso comercial da araucária. Mas os governos, todos, achavam que aquilo não ia acabar nunca. Então tem a piada, né, que diz que o cara veio do Rio Grande do Sul cortando, que não ia acabar. Até que ele se encontrou com um cara do Paraná que também achou que não ia acabar, se acharam no meio do caminho em Santa Catarina e não tinha mais nada, porque eles vieram cortando tudo. Não havia uma política, não havia um incentivo, um cuidado com essa floresta, né? Ela poderia ser explorada e poderíamos ter até hoje, né? Mas não houve cuidado, né? As madeireiras atuavam sem nenhum controle, não havia um regramento, e isso era até incentivado, porque os governos queriam que as pessoas tivessem onde trabalhar. O problema é que a madeireira, normalmente ela era muito predatória, ela ia para aquele lugar, eu vou explorar essa área aqui, onde está essa mesa. Depois que derrubava tudo, eles iam embora, e as pessoas ficavam lá, sem emprego, sem outra fonte de renda, sem saber o que fazer. Exatamente. A abertura da Estrada da Graciosa e a inauguração da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, ambas ainda no século XIX, elas favoreceram muito a comercialização da araucária, porque antes, o que adiantava cortar madeira e levar embora como isso daqui? Não tinha como levar embora. Estava
Mas, com a abertura dessas estradas, isso foi sendo incentivado. Mas o grande problema para a araucária se deu a partir da Primeira Guerra Mundial e o pinho de Riga. O que é o pinho de Riga? Era uma árvore muito parecida com a nossa, porque tinha um tronco reto também e grosso, mas ela existia numa região chamada Letônia. Era lá que tinha esse pinho de Riga. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, ninguém mais podia comprar o tal do pinho de Riga, porque a Europa estava conflagrada. Ah, mas tem uma árvore muito bacana lá no sul do Brasil. Acharam a araucária, né? Aí chegou a Lamber, a maior madeireira da América Latina, pertencia ao Percival Farquhar, o norte-americano. O governo brasileiro fez um acordo com ele, precisava fazer a estrada de ferro São Paulo... Rio Grande. São Paulo, Rio Grande. Mas não tinha dinheiro. Aí ele disse, eu tenho. Mas nós não temos dinheiro para ele pagar. Então tá. Então eu quero 15 quilômetros para cá e 15 quilômetros para lá, no curso da estrada de ferro. Os 15 viraram 30 facinho, porque não tinha ninguém para controlar, né? Ele não trouxe caboclos, ele trouxe cowboys norte-americanos que tinham a incumbência de entrar e ir expulsando as pessoas, porque lá moravam brasileiros, e ele expulsou todo mundo. E a coisa foi tão feia, que mesmo os pequenos madeireiros, depois que ele implantou a estrada de ferro, os pequenos madeireiros iam lá, cortavam as suas áreas, eu vou botar no trem. O Percival dizia assim, não dá, está tudo lotado. E aí a madeira desses madeireiros ficava apodrecendo ao longo da ferrovia, e só o seu Percival que desembarcava o que ele queria, né? O americano. O mesmo da madeira mamoré, o mesmo americano. Aí veio a Guerra do Contestado, que também colaborou muito para esse período conflagrado, né? Foi uma guerra que o pessoal do eixo Rio-São Paulo, lá para cima, não dá muita bola, mas foi a maior guerra civil do Brasil. Foi gravíssimo. A gente sabe hoje que chegaram a fazer valas para colocar as pessoas, os mortos, né? Eu moro na rua do primeiro piloto brasileiro abatido, Tenente Ricardo Kirsch, que estava pilotando na Guerra do Contestado. O avião caiu, ele morreu, e é o nome da rua onde eu moro. E a Guerra do Contestado também, as pessoas já viviam uma situação conflagrada. Com o Percival tomando conta de tudo, inclusive em Santa Catarina, isso foi um caldo terrível. E aí a guerra só se agravou por causa disso, tendo também a araucária como pano de fundo. Bom, acabou a guerra, acabou tudo, a exploração da madeira firme. Olhem os números, eu peguei pouquinho para não incomodar vocês. Em 68, o Brasil exportou mais de 1 bilhão de metros cúbicos de madeira. 68, olha quanto tempo faz. As operações que totalizaram cerca de 200 milhões de dólares, aquele que está sobrando ali, pela moeda da época, pela cotação da época, tá? 200 milhões de dólares. Santa Catarina respondia sozinha por 45% dessa produção e 55% vinha do Rio Grande do Sul e do Paraná. Ou seja, a exportação de madeira brasileira era toda do sul do Brasil, toda da nossa floresta. Entre 1915 e 1960, o Brasil exportou 18,5 bilhões de metros cúbicos de madeira extraída quase que totalmente da floresta araucária, o que corresponde a aproximadamente 11 milhões de toneladas de madeira exportadas em 45 anos. Bem, por que a gente sucumbiu também? Porque a legislação demorou muito para ser implantada, governadores eram contra, achavam que isso não ajudava o desenvolvimento, não havia o cumprimento da regra legislativa. A reserva legal de 20% até hoje não é respeitada,
nas propriedades e a fiscalização é muito precária, né? Não existe até hoje uma política de plantio e cultivo de nativos. Gente, anos e anos e anos e anos depois, um dia eu trabalhava no IBQP, chega uma pessoa da onde? Da Letônia. E ela foi falar do quê? De como eles produziam o pinho de riga lá. Gente, a Letônia é deste tamanhozinho. A gente não tem mais nada e eles produzem até hoje. Olha o tempo que demora uma árvore para crescer na Europa e que demora para crescer aqui, que é muito mais quente. Mas a gente não tem uma política adequada para isso, não tem visão, só coloca a nossa inteligência e a nossa ciência a favor de árvores estrangeiras, eucalipto e pinos. A gente podia estar ganhando dinheiro com isso e pior, podia ter uma indústria instalada de móveis, né? Coisa sofisticada, não precisava exportar a matéria bruta, tinha que exportar o produto trabalhado e ganhar muito dinheiro com isso e ter árvore até hoje. Dava para fazer tudo, a área tinha para isso tudo. E isso daria muito mais dinheiro do que muitas espécies que são cultivadas em larga escala hoje. Tá? A araucária, por fim, ela é vista como um problema e como um empecilho. Enquanto isso não mudar, a gente está enfrentando o mesmo dilema que se agrava a cada dia. Então, eu botei tudo em letra maiúscula, porque acho que fica mais fácil de ler. Então, das 457 Curitibas cobertas pela floresta com araucária, a continha que eu fiz lá no começo, restaram apenas 7 Curitibas. É isso que a gente tem de reservas, ou melhor, a gente tinha, porque esses dados são do início do ano 2000. Hoje, talvez a gente tenha um pouco mais da metade disso. A maior parte das áreas conservadas são unidades de conservação, públicas ou privadas, as chamadas RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Curitiba tem várias que preservam araucárias, bosques de araucárias. Mas áreas privadas é muito difícil, né? Não existe mais áreas da União no sul do Brasil, né? Como a gente tem na Amazônia. Não tem. Aqui é tudo particular hoje, né? Floresta do Irati, exatamente. Então, isso é o que a gente vislumbra, né? Infelizmente, ou isso no meio de uma propriedade, ou isso no meio da cidade. Olhar pela janela, que bonita essa araucária, que já foi uma floresta. E a gente está plantado ou em cima de uma área que já foi campo, ou que já foi floresta. Muita gente nem sabe, nem nunca vai saber, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Parabéns para a professora Celeste. Parece que nós assistimos um filme da nossa vida aqui, né? Nós aqui do Paraná, tá bem, então eu que estou com o microfone. Nós aqui no Paraná temos essa vivência, foi uma aula de história, né? Desde o início do mundo, nós tivemos aqui uma aula também do nosso professor, que falar sobre que falou sobre a Petrobras. Bruni, que falou sobre aquela separação, uma aula maravilhosa. Professor, a senhora trouxe aqui o problema que a gente ouve no Paraná. Eu estou com 80 anos, fui juiz de direito em Cascavel e Clérigos, no caso do Paraná, por 54 anos. Conheço esse problema. No fizinho a senhora viu ali.
ele é mais um empecilho. Nenhum madeireiro quer plantar o pinheiro porque ele não pode cortar. Não é por... Ninguém, todo mundo está replantando com eucalipto, com pinos heliotes, todos para poder cortar, e essa é a verdade. Quando eu cheguei, em 1966, quando eu passei de Guarapuava para Cascavel, era uma mata de pinheiro. Hoje não tem 8% daquilo em pinheiro. Por quê? A soja veio trazendo lucro para o agricultor e nós temos tudo, virou lavoura, né? Como o senhor bem demonstrou aí. O professor Bigarella foi um dos maiores professores que nós tivemos nessa área de biologia. Ele acrescentava ao seu trabalho que não há um pinheiro se não tiver uma abracatinga do lado. Né? E nós estamos assistindo esse problema do aquecimento global, que parece que não é só por causa do desmatamento, né? Parece que o seu estudo, o seu trabalho, que é magnífico o estudo que a senhora fez, maravilhoso. É uma aula realmente de história e isso deveria ser divulgado para todo o Brasil. O desmatamento parece que não é os problemas glaciais que nós tivemos, desde o dilúvio e o congelamento da terra, acho que não é só consequência do desmatamento, né? Parece que essa é uma consequência, o resultado da sua palavra, parece que a questão é cíclica, né? A única diferença é que agora a gente não tem como se defender no ciclo que nós estamos vivendo, porque a gente devastou. Talvez porque a gente jogou muito CO2 na se houvesse menos desmatamento, Exato. poderia prolongar mais Exato. a vida sobre a Terra. Seria né? mais fácil para a gente. É isso que dá para a gente entender, assim, num aspecto muito mais... Agora, com relação ao Paraná, realmente, eu gostaria que as pessoas que estão aqui presentes, que têm alguma dúvida, alguma coisa, lançassem o seu questionamento para a professora, porque a matéria é tão longa, tão vasta, que se a gente for conversar sobre isso, né, professora? A gente vai ter... nós vamos ficar aqui até às 6 horas da tarde. Então, se alguém quiser fazer alguma coisa, não vai. Eu queria só dizer que fui visitar essa árvore lá do Rio Grande do Sul, que é de Gramado e Canela. Isso. Essa árvore é monstruosa, o diâmetro dessa árvore, esse pinheiro, que deve ter, como você disse, acho que tem 1000 anos. Bom, outra observação que eu queria fazer é que naquele seu mapa ali, que aparece pintado de amarelo, onde tinha pinheiro, e aí você já disse que... Eu acho que é mais, né? É mais, claro. O nosso presidente acabou de dizer lá em Cascavel, que ali está longe de Cascavel. Cascavel é uma floresta de pinheiro, quer dizer, aquele água amarelo pode prosseguir. E por último, eu queria dizer o seguinte, como feliz ao que o nosso presidente falou, que não se planta porque não pode colher. Mas há uma lei agora, passada na Assembleia há 2 anos atrás, sugestão do Francisco Simeão, uma lei do deputado Romanello, aprovada, em que é permitido plantar, e aí cadastra-se onde foi plantado, e esse plantado pode ser cortado. O IBDF já havia um projeto. Agora, e tem um pesquisador da Embrapa, que é famoso aqui, acho que esteve aqui, da Universidade Federal, Professor Flávio Zanetti. E ele é o professor de fazer enxertia. Faz enxertia na araucária. Mas aí ele não fica diferente, porque ele enxerta os galhos. Mas seria, e a ideia do Chico Simeão é essa, tanto que ele preparou já 50 mil mudas de dinheiro, mas agora falou a ideia. Mas era plantar o pinheiro para ter uma renda de pinhão que justificasse o plantio. A terra teria um valor, assim, o produto seria o pinhão. Exato. Incentivar que poderia ter o mesmo lucro que teria com soja, o milho, enfim. Quer dizer, o plantio
para a produção de pinhão de alimentos. E governador, não é só o pinhão, não é só a semente, sabia? Tinha uma cooperativa aqui no interior que vendia a casca do pinhão, a casca, para a Alemanha. Sabe o que eles faziam com a casca do pinhão? Linha de sutura cirúrgica. Linha para costurar na cirurgia das pessoas. Tem muito valor o pinhão. Parabéns pelo palestra. O Mário lembrou bem, o professor Zanetti. Nós já trouxemos o professor e vamos programar mais uma, porque essa matéria é importante no Paraná. O professor Zanetti nos contou aqui, e conta lá na casa dele, que ele faz aquelas penudas, né? Que ele foi buscar pinhão em Caçador, tem um pinheiro em Caçador, outro em Lages. Um produz mais de 500 pinhas, o outro mais de 600 pinhas. Isso. Então ele faz o enxerto, Clonagem. faz a clonagem com essas mudas que ele traz de Lages e de Caçador. Eu achei tão interessante porque ele faz a enxertia e você vai lá comprar hoje uma muda, ele me cobrou, eu levei muitos para Cascavel para plantar, plantei na minha casa alguma, R$110 cada muda. Mas a muda já vem bem bonita assim. Mas depois de 2 anos já tem até, vem nascendo pinha, né? Mas o professor Zanetti nós vamos ter que trazer novamente para poder complementar, porque o que a senhora falou, nós vamos ficar conversando aqui, eu ficaria falando mais uma meia hora, então eu não vou me alongar muito, porque eu vou tomar o assunto que foi da professora, que foi muito brilhante, para nós do Instituto foi uma tarde muito importante, muito agradável, nós participamos muito bem da sua palestra, todos os seus impressos aqui são uma aula de história. A gente deveria ter uma cópia para o nosso estudo futuro, porque o que a senhora apresentou desde o caminho das tropas até a chegada. Isso é muito importante. Nós temos aqui, porque nós tivemos aqui no Paraná, tivemos um professor de Portunhão que escreveu, que o pessoal, para as embarcações que faziam no Brasil, eles levavam o pinheiro, porque o pinheiro era tão lento que servia para mastro, né?